O vento pode estar ao contrário. O vento pode estar vindo e batendo no barco. A tempestade, as ondas podem estar jogando água para dentro do teu barco. Talvez você esteja até com medo e a tua fé está pequena. Mas Ele está acalmando essa tempestade. Eu creio nisso. Quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nessa noite deixar uma palavra para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8, no seu versículo 23. Mateus capítulo 8, 23, que diz assim: a palavra do Eterno. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo e clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que os ventos e o mar lhes obedecem? Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e Ele é digno de toda glória e de toda adoração nessa noite. Então, meus amados irmãos, essa passagem ela é bem conhecida pela Igreja do Senhor. Nós já vimos os irmãos pregando, os irmãos ministrando essa palavra, e essa palavra ela é bem interessante. Ela traz nessa noite para cada um de nós, ela traz um ensinamento muito grande para os nossos corações. Ela traz vários ensinamentos que nós podemos no dia de hoje aplicarmos na nossa vida. Irmãos, Jesus ele convida o seu discípulo, ele leva o seu discípulo para o Sermão do Monte, como nós bastante conhecido também. E o Sermão do Monte ele começa ali no capítulo 5 e só vem finalizar ali no capítulo 7 de Mateus, já no finalzinho ali. E Jesus ele ensina várias coisas ao seu discípulo. Ele começa a ensiná-lo de coisas que iria acontecer, que era Jesus ensinando para que eles se preparassem. Estava levando o ensinamento ali na teoria para os seus discípulos. Mas agora, depois que Jesus ensina, que acaba aquele sermão, agora chegou a hora de colocar em prática aquilo que eles aprenderam, aquilo que o mestre tinha ensinado durante a sua trajetória, durante ali também no Sermão do Monte. E nós chegamos aqui nessa passagem bíblica quando diz que Jesus, essa passagem também está escrita no Evangelho de Marcos e também em Lucas. E eu escolhi aqui esse livro de Mateus para nós lermos, mas os três evangelhos eles falam dessa passagem, que diz que Jesus ele estava se despedindo da multidão e ele diz ao seu discípulo que passamos para outra margem, ou seja, passamos para o outro lado. E diz a história que os discípulos eles pegaram um barco, o seu barco, e foram, e Jesus
Jesus pegou o barco e foi também junto com eles. Eu já vi também alguns irmãos pregando que disse que primeiro os discípulos foram na frente e depois foi que Jesus chegou lá. Mas a história conta que Jesus, ao dirigir no barco, os seus discípulos o seguiram, como nós limos aqui em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23. Diz que Jesus entra no barco e quando Jesus entra no barco, os seus discípulos agora vai segui-lo. Não é assim que está escrita a palavra. Nós não podemos aqui forçar o texto, ou queremos inventar coisas da nossa cabeça, das nossas ideias, ou em livros que dizem isso e aquilo. O que importa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia está nos contando nessa noite que Jesus, que entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram. O seguiram. E diz que está os discípulos ali naquele barco. Agora acontece algo diferente. Chegou a hora dos seus discípulos ser colocados à prova. Chegou a hora agora dos discípulos colocarem em prática aquilo que Jesus ensinou. Aquilo que o Mestre veio a ensinar a eles. Agora chegou o momento, chegou a hora deles colocarem em prática tudo que eles aprenderam ali no Sermão do Monte, ou seja, no Sermão da Montanha. Porque naquele tempo era a teoria e chegou a hora da prática. Da mesma forma, meu amado, você que está me ouvindo nessa noite, da mesma forma é nos dias de hoje, porque Jesus ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os milagres, os ensinamentos que ele fez para os seus discípulos, ele também faz para nós hoje. A gente se prepara para tantas coisas nessa vida. Se prepara para alguns que vão trabalhar, se preparam para obter aquele trabalho, faz curso, se prepara. Mas quando é para o dia mau, a gente não se prepara para aquele dia. Mas Jesus deixou os ensinamentos para isso, para que nós estejamos preparados para enfrentar o dia mau. E muitas vezes o dia mau ele chega na nossa vida e nós não colocamos, aliás, em prática aquilo que nós aprendemos. Porque o Senhor fala conosco, o Senhor fala ao meu e no teu coração. E muitas vezes a gente esquece de colocar em prática aquilo que o Mestre nos ensinou. E na realidade foi isso que estava acontecendo com os discípulos. Veio uma grande tempestade, um vento forte, um vento que batia com força no barco dos discípulos, que varria o barco para um lado e jogava para o outro. Mas o Senhor estava lá. E o interessante é que quando Jesus estava ali com os seus discípulos, e quando as coisas estavam bem, eles não vamos dizer assim, não estava, nem se dava conta que o Senhor estava ali. Mas quando as coisas começaram a andar mal, quando eles começaram a ver que as coisas estavam naufragando, quando a tempestade chegou, quando o vento veio, quando as ondas sacudiam o barco, eles foram se lembrar do Mestre. E eu fiquei conjecturando com esse texto, e eu imagino que eles conversando lá um com o outro, e eles trocando conversa, e atemorizados, ou seja, com medo. Porque a Bíblia diz isso, que eles estavam com medo, eles começaram a sentir medo, a sentir pavor, ao ponto deles se apavorarem e ficarem atordoados naquele barco. E muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, acontece a mesma coisa. A tempestade chega, as ondas batem com força em nosso barco, na nossa vida. As ondas elas vêm muitas vezes muito forte, muito violenta.
E nós começamos a clamar, a gente começamos a nos desesperarmos. A gente começa agora a pedir socorro. A gente começa agora a correr para um lado, correr para o outro, muitas vezes correndo para um vizinho, correndo para fulano, cicrano, e essas pessoas não podem nos ajudar. Porque como disse o salmista Davi, ele disse: eleva os meus olhos para o monte. Mas ele próprio responde: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus. Aleluia. O meu e o teu socorro vem de lá. Os discípulos eles não estavam dando conta do que estava ali acontecendo, mas que Jesus estava com eles no barco. Jesus, da mesma forma, ele está na situação, na minha e na tua causa, mas muitas vezes a gente passa desapercebido porque as coisas estão bem. Muitas vezes as coisas estão fluindo bem demais e a gente esquece de adorar. A gente relaxa no louvor, a gente relaxa na pregação, a gente relaxa em ir, podendo ir, né? Porque agora, infelizmente, nós não estamos podendo ir para a casa do Senhor, mas isso não impede da gente adorar, nem vai impedir da gente louvar, nem vai impedir de você cantar, nem vai impedir de você pregar. Porque quem é que vai calar a voz de um adorador? O Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, e eu creio que no tempo certo, na hora certa, Deus vai abrir. Aleluia. Mas ali, quando tudo vai bem na nossa vida, nós esquecemos de muitas coisas. Quando as coisas estão bem, quando tudo está na abundância, nós esquecemos do Mestre. Nós esquecemos que Ele é o autor e consumador de nossa vida. A gente esquece que o Senhor está no comando. E Jesus estava ali naquele barco. Aí os discípulos, quando viram aquelas ondas, e quando eles viram aquele barco já ao ponto de naufragar, eles disseram: então, nós vamos morrer aqui, nós vamos perecer. Cadê o Mestre? Cadê ele? Cadê Jesus? E cadê Jesus? Onde é que ele está? E a gente se pergunta isso: cadê Jesus na situação? Cadê Jesus que não está? Cadê Jesus aqui? Senhor, ajuda-me. O próprio Pedro, numa situação dessa, ele, ao ver Jesus, ele: se é tu mesmo, Senhor, manda eu ter contigo. E Jesus diz: venha cá, Pedro. Ele vai, começa a andar e começa a afundar, porque ele olhou para um lado, olhou para o outro. E Jesus vai lá e sustenta na mão dele, e Pedro diz: ajuda-me, Senhor, salva-me, Senhor. E o Senhor vai lá e salva Pedro, numa situação parecida. E essa situação estava causando medo nos discípulos, causou medo, aliás. E a situação que nós estamos vivendo hoje no país, no Brasil, no mundo, aqui em Campina Grande. Nós estamos olhando para um lado e muitas vezes a gente, como cristão, a gente deixa a fé de lado. E nós perguntamos: cadê o Senhor? Cadê Jesus? Cadê Senhor? Me acorde, Senhor, vem aqui. Jesus, vai faltar isso, Jesus, vai faltar aquilo. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E o discípulo estava dessa mesma forma, agoniado naquele barco. Me ajuda, cadê o Senhor? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E foram procurar. E quando eles acham Jesus no barco, Jesus estava na popa do barco dormindo. Aleluia. Eles já acharam Jesus e Jesus estava dormindo. O texto é bem claro nisso. O texto é bem sucinto nisso aí. Diz que Jesus estava dormindo na popa do barco. Olha que situação. E eles agora vão e acordam, despertaram Jesus. Acordaram Jesus: mestre, Senhor, nós não te importa, tu não tá nem aí, Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer nessa situação. Olha o vento como é que tá, olha a tempestade tá grande, olha o vento tá batendo com força, olha o barco da gente como é que está, Senhor, nós vamos perecer e tu estás aí dormindo, tu não se importa conosco? Tu não se importa, Senhor, com a situação? Tu não entende, Senhor, que nós vamos perecer, nós vamos todos morrer aqui nesse barco? Aleluia. Jesus estava dormindo, porque ali ele estava como homem, e ele veio a essa terra 100% Deus e 100% homem. Ele sentiu as mesmas dores
que nós sentimos, Jesus sentiu. Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus riu. Tudo isso ele fez aqui, quando esteve aqui nessa terra como ser humano, como homem. E Jesus estava descansando o seu corpo físico? Sim, ele estava dormindo. Mas sabe qual é a lição que nós tiramos, que eu tiro dessa lição de hoje? Nessa parte que Jesus estava dormindo, eu vou dizer para você. Jesus estava dormindo, sabe para quê? Ele quer dizer, sabe o que com isso? Que eu e você podemos dormir no meio de uma grande tempestade. Aleluia. Eu vou repetir para você nessa noite. E você onde está, você pode dar glória, você pode dar aleluia, você pode glorificar e você pode exaltar o nome dele. No meio da tempestade, no meio, aleluia, do vento, o contrário, nós podemos descansar. Porque ele está no barco. Ele está no controle. Os discípulos não estavam entendendo nada ali. Eles acordaram o mestre atônico, com medo, com muito medo. E quem não sentiria medo nesse momento? Eles acordaram o mestre e disseram, Senhor, me ajuda nós, Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer, nós vamos perecer. E Jesus olha para ele, Jesus olha para mim, para você nessa noite, assim como ele olhou para os discípulos e diz, por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão assim, agoniados? Por que vocês estão preocupados com a situação? Eu estou aqui, aleluia. Homens de pequena fé. E diz o texto que Jesus se levanta. E diz o texto que Jesus se levanta. Jesus, irmãos, ele está na minha causa, ele está na tua causa, ele está contemplando todas as coisas, ele estava vendo a situação dos seus discípulos ali, e ele está vendo a minha e a tua situação. E Jesus se levanta. Sabe para que Jesus se levanta? Para agir. Ah, meu irmão, quando Jesus se levanta para agir, ninguém fica na frente e ninguém fica no meio. Quando Jesus ele se levanta para resolver, quando Jesus se levanta, ele se levanta para resolver a minha e a tua causa. Ele vai resolver, ele está resolvendo causa de crente nessa noite. Você crê nisso? Jesus está no barco, irmão. Jesus está no comando. E eu quero dizer para você que mesmo Jesus estando num barco, mesmo Jesus estando no comando, mesmo Jesus estando ali no nosso barco, coisas vão acontecer. Porque ele disse na sua palavra que no mundo nós vamos ter aflição. Ele disse também na sua palavra, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na sua palavra também está escrito, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então nós vamos passar por luta enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Mas ele está no barco e ele se levanta para agir. Jesus não se levantou apenas para dar uma bronca nos discípulos. Jesus apenas não se levantou para dar uma bronca neles, para dizer coisas. Não, Jesus se levantou para resolver. Mas Jesus disse para eles, olha, vocês são tímidos. Por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. Muitas vezes, irmãos, nós somos seres humanos, nós não somos super crentes. Muitas vezes a gente está com a fé lá em cima. Muitas vezes a gente está crendo até pelos outros. Mas tem dia na nossa vida que a gente está na nossa fé bem pequenininha. Tem dia que a nossa fé está esmorecida, tem dia que a gente amanhece triste. Mas o Senhor nos alegra, aleluia. A sua graça nos basta. O Senhor é a nossa alegria. E ele se levantou ali naquele momento e disse que quando ele se colocou de pé, ele repreendeu aquele vento e acalmou aquele mar. Aleluia. Ele colocou cada um no seu lugar. Repreendeu o vento.
Você crê nisso? Nessa noite, o vento pode estar ao contrário. O vento pode estar vindo e batendo no barco. A tempestade, as ondas podem estar jogando água para dentro do teu barco. Talvez você esteja até com medo e a tua fé está pequena. Mas Ele está acalmando essa tempestade, eu creio nisso. Ele está acalmando a tempestade que está assolando o seu povo. Ele está repreendendo esse vento que está assolando a igreja do Senhor. Esse vento que quer fazer com que as portas da igreja continuem fechadas. Ele está repreendendo nessa noite esse vento contrário contra a igreja do Senhor. Ele deu ordem. E a ordem do Senhor até o inferno obedece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acalma-te, mar. Acalma o vento. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E diz a continuação do texto que quando Jesus ele acalmou aquela tempestade, quando ele acalmou aquele vento, aqueles homens que estavam ali, eles se maravilharam, se alegraram, porque grande bonança houve naquele bar, naquele lugar. Eles se alegraram, eles começaram a glorificar, eles começaram a exaltar ao ponto de dizer: quem é este? Quem é este homem que o vento e o mar lhes obedece? Quem é este que faz o vento parar? Quem é este que faz a tempestade parar? Quem é este que faz o vento cessar? Quem é este que faz a tempestade parar? Quem é este? Este é Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nome dele é Jesus. É o dono de todas as coisas, é o que criou o vento, que criou o mar, que criou todas as coisas. E todas as coisas têm que lhe obedecer. Porque todo o poder e autoridade foi lhe dado nos céus e aqui na terra. Acalma-te, vento. Aquieta-te, mar. Acalma-te, vento. Aquieta-te, mar. O mar ficou bem mansinho. Calmou. O vento, ó, que estava silêncio. Aleluia. O vento fez silêncio, parou tudo. Porque uma ordem dele é para ser obedecida. Todos se curvam diante dessa voz. Todos se curvam, todo joelho se dobra diante dele. E toda língua confessa que ele é o Senhor. Os homens, os discípulos se alegraram, se maravilharam. Quem é este? Eu pergunto para você nessa noite, quem é esse? Quem é esse? Está aí no teu barco. Aleluia. Quem é esse que está cuidando de você? Quem é este que está acalmando este vento, essa tempestade? Quem é este para você? Quem é este homem? Quem é ele? Ele é Jesus de Nazaré. O homem que deu vitória aos discípulos. O homem que deu vitória aos seus discípulos naquele barco. Ele é o mesmo que está dando vitória a mim e a você nessa noite, em nome de Jesus. Nada impede o agir de Deus. Não tem vento, não tem tempestade, não tem coronavírus, não tem, seja qual for a epidemia que for. Quando ele se levanta para agir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus nos concede nessa noite de podermos estarmos conversando, de podermos estarmos anunciando a sua palavra. Palavra essa que foi ministrada
aí no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 23. Jesus acalma a tempestade. Amém? Quero ser grato a Deus também pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito pela sua vida e por tudo que Ele ainda vai fazer no teu lar, na tua casa. Que Deus abençoe você que tirou um tempo, uma parte aí do seu tempo para estar ouvindo a palavra do Senhor, estar ouvindo a mensagem que Deus transmite aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a tua casa. Eu queria que você orasse comigo nessa noite. Vamos orar, irmão, vamos orar pela nossa cidade. Que em meu dia, passou no jornal que o prefeito de Campina Grande, ele resolveu abrir o centro, a partir de segunda-feira o centro de Campina Grande ser aberto. Mas me parece que agora à tarde, ou foi agora no início da noite, o governador do estado da Paraíba, ele baixou outro decreto e disse que não iria abrir só no dia 4 do mês que vem. Então, eu quero pedir a você, sei que tem muita gente que está, os donos de loja, os empresários, eles precisam trabalhar. Eles precisam também do seu sustento, os ambulantes, né, as pessoas que vendem na rua, no centro, os comerciantes também precisam trabalhar para ganhar o sustento, para trazer o pão para dentro de casa para os seus filhos. Então vamos orar, irmãos. Vamos nos unir em oração, vamos nos unir num só clamor, porque se nós pedirmos a Deus, Ele vai acalmar essa tempestade. Assim como os discípulos eles fizeram aqui nessa passagem que nós lemos, quando a tempestade estava batendo com força no barco, e eles foram em busca de Jesus. Jesus se levantou e resolveu aquela causa. Então Ele é o mesmo, Ele pode hoje se levantar e resolver essa causa, porque as pessoas precisam de trabalho, eles precisam trabalhar e as pessoas precisam também ir para o comércio, fazer as suas compras, e vamos pedir para que tudo volte ao normal em nossa cidade, em nosso país. Vamos orar também pelos governantes, irmãos, pelos aqueles que estão no poder, para que Deus toque no coração deles. Orar também e não esquecer, irmãos, nas suas orações, que você ore pelos que estão ali na frente do trabalho, que estão na área da medicina, né, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham nessa área, que eles estão ali envolvidos dia a dia com as pessoas que já estão contaminadas, que estão chegando nos hospitais e que já estão contaminadas, e eles têm um contato direto com aquelas pessoas. Então que nós vamos pedir a Deus para que Deus coloque a mão sobre essas pessoas também, e que Deus venha cobrir aqueles que estão na área de saúde, que estão nesse momento, irmão. Quando nós estamos em casa, no conforto da nossa casa, e louvado seja Deus, estamos protegidos, estamos nos guardando. Eles estão lá nesse momento trabalhando. E nós precisamos orar também por essas pessoas. E não esquecendo também de orarmos pelas igrejas, né? Pelos presidentes, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos auxiliares, enfim, orar por mim, orar por você, orarmos pela igreja do Senhor, pedir que Deus traga a solução para que novamente as portas da igreja sejam abertas, para que nós possamos ter o contato novamente com nossos irmãos, temos aquela comunhão com os irmãos, né? Porque, irmão, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, não. Porque Deus é maior, Ele é maior do que todas essas coisas, amém? Então eu peço que você ore pela madrugada, que você nos ajude em oração, para que Deus Ele haja em nosso meio, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos, ó Deus, o Teu nome nesta noite. E quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concede. Estar aqui, Deus, nessa noite, de ter trazido, Deus, essa reflexão, de ter trazido a Tua palavra para os corações das pessoas que estão do outro lado, Senhor, a ouvir essa mensagem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vem abençoando os governantes, Deus, dessa cidade, desse país. Vem abençoando as lideranças espirituais, Senhor, os pastores. Vem abençoando, Deus, aqueles que estão na área de saúde, Senhor, os médicos, as enfermeiras, Senhor. Aqueles que estão ali, ó Deus, envolvidos, Deus, com a saúde
Que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, Deus, cobrindo eles com a destra da tua justiça, Senhor. Vem também abençoando, Deus, aqueles que estão infectados, Senhor. Que o Senhor traga a cura, meu Pai. Que o Senhor traga a restauração aos corações, ó Deus. Que o Senhor traga a restauração, a saúde deles, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que assim como o Senhor acalmou a tempestade dos teus discípulos, Deus, ali naquele barco, acalmasse aquele mar. Faz isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós precisamos do teu socorro. Precisamos da tua ajuda, meu Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós te entregamos tudo em tuas mãos. Te entregamos todos, ó Deus, cada um dos irmãos, das irmãs que entraram nessa live, nessa noite. Abençoa cada um, abençoa os seus lares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém?